paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, Deus abençoe nossa vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Imagine por um instante você estando diante de uma bifurcação. De um lado, uma escolha fácil, de outro, uma escolha que é estreita. De um lado, uma escolha que aparentemente ela é prazerosa, aparentemente ela é inofensiva, mas do outro, um caminho que exige renúncia, mas que vai te conduzir, que vai te levar à vida. A tentação, ela sempre vai pintar o caminho errado com cores mais vibrantes. E é exatamente por isso que você, nós precisamos decidir com antecedência o que vale mais para nós. Qual a melhor escolha a seguirmos. Pecar nunca é um acidente, mas na maioria das vezes é uma consequência de um acúmulo de pequenas permissões que nós damos diariamente nas nossas vidas. Um olhar a mais, um limite flexível que nós colocamos, uma conversa que deveria ter terminado. A proximidade com a linha é o que torna a nossa queda tão provável. É por isso que a palavra de Deus ela diz aqui em Tiago, no capítulo 1, no verso 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, nós conhecemos a história de um homem chamado Sansão. Foi assim com ele. Ele ignorou o risco. E Sansão era um homem chamado por Deus. Um homem que desde o seu ventre era separado, para Deus. Era um homem forte, destemido. Era um homem promissor. Mas o problema dele foi que ele confiou demais em si mesmo. Ele se aproximou cada vez mais do limite. Ele brincou com o pecado, ele flertou com o perigo, até que a sua força o abandonou e ele se viu cego, acorrentado e humilhado. Sansão não caiu de repente, ele foi descendo passo a passo. Talvez eu e você já tenhamos vivido isso. Muitas das vezes as coisas em nossas vidas começam assim com algo aparentemente pequeno, entre aspas, não é só essa vez que eu irei fazer isso. É uma justificativa que nós começamos a dar em meio a situações, uma exceção que nós abrimos. Quando nós nos vemos, nós já estamos longe demais daquilo que Deus ele tem para nós. E é aqui que eu e você precisamos fazer uma escolha radical, aprender a fazer uma escolha radical. Escolhermos fazer da nossa queda, tornar a queda cara demais, um preço caro demais para que nós venhamos cair. Mas como assim? Nós precisamos aumentar o custo. É uma estratégia espiritual que nós precisamos fazer para nós aumentar o custo da queda. Nós olharmos para a tentação e lembrar o que está em jogo. É deixar bem claro para nós mesmos que o preço de desobedecer é muito caro. As consequências para a nossa vida podem ser caras demais. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ele nos alertou lá em Mateus 26, 41. Ele diz assim, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo também reforça, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 13, ele diz assim, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Mas como que nós vamos praticar isso no dia a dia? Como que vamos aplicar isso na nossa vida? Quero deixar para nós aqui 3 passos que podem nos ajudar a partir de hoje para tornar e aumentar o custo da nossa queda. Primeiro, nós reconhecermos as nossas fraquezas. Eu e você não somos mais fortes do que a tentação.
E nós precisamos admitir isso. Nós precisamos estar preparados. Quando nós reconhecemos isso, mais preparados nós vamos estar para lidar com as nossas tentações. O maior erro de Sansão não foi confiar em Dalila, mas o maior erro de Sansão foi confiar em si mesmo, na sua força, na sua capacidade. Segunda coisa que pode nos ajudar, o segundo passo, é nós estabelecermos limites antes que nós venhamos precisar deles. Então nós não precisamos esperar nós estarmos em meio à tentação para nós estabelecermos limites. Mas se nós fizermos isso, é uma prova que nós já perdemos alguns limites e já estamos ali amarrados a algumas coisas e pode ser tarde demais. Mas é fora do campo de batalha que a vitória se decide, planejamento. Então nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós não podemos fazer acordos com a nossa consciência. Nós precisamos fechar as portas que vão nos levar à tentação com antecedência. E o terceiro ponto é nós visualizarmos o estrago, o que vai causar, qual o custo que eu vou pagar se eu cair nesta tentação. Mas isso funciona, parece extremo, mas isso funciona. Nós precisamos ser radicais com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E quando nós pensarmos em ceder algumas coisas na nossa vida, nós precisamos pensar no que nós iremos perder, no que nós perderíamos. Será que você vai perder a sua paz? Será que você vai perder o seu casamento? Será que você vai perder a sua fé? Será que você vai perder o seu futuro, a qual o Senhor tem para nós? Ele diz que tem para nós planos de paz, planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar um futuro melhor. E será que essas escolhas que fizermos, se negociarmos com o pecado, será que isso não irá fazer com que nós venhamos nos afastar disso? Então precisamos pensar nisso. Se as escolhas que nós fizermos, cedermos às tentações, irão nos fazer perder essas coisas. Então nós precisamos usar essas coisas como um lembrete. Lembrete de que eu e você não podemos dar ao luxo de recuar na fé. Podemos dar ao luxo de recuar na obediência. Não podemos dar ao luxo de recuar e fazer aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. E finalizando, o pecado, ele nunca nos mostra o custo completo. Mas o pecado, ele sempre nos seduz com prazer imediato. Ele sempre esconde o resultado dessa escolha que nós fizermos. E nós não precisamos experimentar a vergonha para que nós venhamos aprender a lidar com isso. Nós podemos escolher a sabedoria, nós podemos escolher permanecer firmes na fé. É por isso que lá em Provérbios 27, no versículo 12, nós temos a orientação da palavra de Deus que diz assim, olha, o prudente, ele vê o mal e se esconde, mas os ingênuos, eles seguem em frente e eles sofrem as consequências. Então, nós não precisamos esperar que nós venhamos cair para que nós possamos aprender. Muitas pessoas dizem que o erro é errando que nós aprendemos, mas nós podemos aprender com os erros dos outros, nós podemos aprender com a palavra de Deus e tornarmos pessoas prudentes na nossa vida antes de nós sofrermos a consequência da queda, da vergonha. Então, se nesse dia eu e você estamos vendo o mal, nós possamos escolher fugir da aparência do mal. Se nós estamos fazendo escolhas que vão roubar de nós, vão trazer consequências que vão fazer prejudicar a nossa salvação, a nossa paz, o Espírito Santo em nós irá se entristecer, nós precisamos perceber isso, nós precisamos sair fora, fugir da aparência do mal, para que não venhamos sofrer maiores consequências na nossa vida. Então, que eu e você nesse dia não venhamos esperar a tentação para cairmos, mas que eu e você venhamos tornar a nossa queda cara demais para que nós venhamos valorizar ainda mais aquilo que Deus tem para mim e para você.
Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus me ajude e te ajude para que nós possamos ser prudentes, para que nós possamos fugir do mal e nos apegar ao bem. O Senhor Jesus Cristo te abençoe nesta manhã, nesse dia glorioso que Ele nos concedeu. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.